Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja presente agora e sempre em nossas vidas. Então, o evangelho de hoje é o capítulo 11, com o título Glorifiquemos, do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em sua mensagem, Emmanuel utiliza um trecho do evangelho de Paulo, especificamente da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. A comunidade cristã de Filipos foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem, ocupando a casa de uma pessoa da comunidade, Lídia, como é explicado no livro Paulo e Estevão. Fica claro na carta aos Filipenses que existe um envolvimento maior, um profundo vínculo do apóstolo com a comunidade cristã de Filipos. E isso confere um outro nível de conexão, de intimidade. E por isso, essa é uma carta muito pessoal de Paulo. E na maneira como ela foi escrita, é possível perceber esse sentimento de pertencimento. Sentimento, aliás, mútuo, né? Pois ele recebeu muito apoio da comunidade de Filipos, inclusive por meio do envio de recursos. E essa ligação sentimental fez com que o apóstolo visitasse essa comunidade algumas vezes, considerada a porta de entrada para a Europa. E em várias oportunidades ele foi lá. Então, desde os registros mais antigos, né, Filipenses é considerado uma carta legítima de Paulo, e no livro Paulo e Estevão, Emmanuel apresenta evidências claras de que ela foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. É uma carta curta, com apenas 4 capítulos, ela não aborda grandes questões teológicas, mas que tem como um dos temas principais a necessidade de mantermos o sentimento de alegria, mesmo ao enfrentar situações desafiadoras, atentando-se para o fato que em todas as situações da vida teremos ao nosso lado a presença de colaboradores nos auxiliando. E a questão é uma questão muito ligada a esta, que é a de glorificarmos essas experiências. Então, no versículo escolhido por Emmanuel, e em alguns anteriores também, fica bem evidenciado esses dois temas, bem evidenciados esses dois temas que o benfeitor quer nos destacar. A parte 4 A parte do capítulo 4 da carta utilizada por Emmanuel é intitulada Agradecimento pelos auxílios enviados, onde Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos, mas onde destaca algo importante. Ele diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde, obviamente, ele ressalta os filipenses, a partir do seu exemplo de vida, que uma vez alinhados a Deus e sua lei universal, que tudo estará bem. E como ressaltado no versículo 20, citado por Emmanuel, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre, a primeira impressão que nos surge é de uma saudação. Pensamos logo em exaltar a Deus, em louvar a Deus, que é o sentido normalmente dado a glorificar. Mas glorificar também é uma expressão de gratidão por tudo o que Deus fez e continua a fazer. E lembremos que Paulo, em mais de uma de suas cartas, sempre buscou fazer referência à importância da gratidão, para a importância de aprendermos a ser gratos para o nosso crescimento moral. Acho que, apesar de já ser de nosso conhecimento, né, sempre que eu tenho oportunidade de falar de Paulo, né, acredito que vale a pena reforçarmos mais uma vez que quando Paulo fala em glorificar e sermos gratos, não é um discurso teórico, não é uma fala, é um depoimento, eu diria. Que no trabalho que fez em nome de Jesus, mesmo diante de todas as dificuldades que passou, demonstrou que em tudo nós podemos sempre encontrar algum motivo para agradecer. E os filipenses sabiam disso, pois logo na sua primeira passagem pela cidade, né, como relatado em Atos dos Apóstolos e de forma mais detalhada no livro Paulo e Estevão, acompanhado de Silas no processo de fundar e firmar a comunidade daquela cidade, na missão de divulgar a palavra do Evangelho de Jesus em uma praça pública,
Ele afasta um espírito malicioso de uma jovem que usava sua mediunidade para fins lucrativos. Desagrada quem disso se beneficiava, que incita a população a atacar o apóstolo e Silas, que são flagelados em praça pública e levados muito machucados para a prisão. E mesmo nessa situação desafiadora, identifica uma oportunidade de divulgar a palavra do mestre e converter os corações dos demais presos e do próprio carcereiro. Então foram fatos como este que formaram essa credibilidade de Paulo. E quando ele recomenda que agradeçamos a tudo, sabemos que não é apenas um discurso. Os ensinos de Paulo foram originados na vivência profunda e literal de cada palavra que pronunciou, registrada em cada carta que endereçou não só uma comunidade específica, mas ao longo dos séculos para toda a humanidade. Então é isso. Paulo demonstra e nos recomenda que a tudo devemos estar agradecidos, seja qual a experiência for. E Emmanuel começa a sua lição de hoje com essa primeira questão de grande importância, para, digamos, irmos treinando melhor o nosso olhar para os acontecimentos de nossas vidas e para o nosso comportamento diante deles. Tem uma outra mensagem de Emmanuel, também inspirada numa outra carta de Paulo, carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde ele faz a mesma afirmação da carta aos Filipenses, mas acrescentando um outro ponto importante para nos auxiliar nesse nosso aprendizado. Ele diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Pai a vosso respeito. Essa carta e versículos são citados no capítulo 100 do livro Pão Nosso, intitulado Rendamos Graças, que eu diria complementa ou é complementado, melhor dizendo, pela lição que estudamos hoje, pois esse livro, Pão Nosso, é anterior ao livro Fonte Viva. E vale a pena incluir as mensagens que Emmanuel apresenta nele também. Então, o fato é que a nossa vida é naturalmente marcada por muitos contrastes, como aqueles vivenciados por Paulo. Certamente não tão agudos, mas a abundância e a escassez, dores e alegrias, dificuldades e facilidades, momentos de calmaria e momentos de tempestade estão presentes no nosso dia a dia. E sejamos sinceros, a nossa tendência é muito maior em registrar o que aconteceu, entre aspas, de ruim, do que aquilo que aconteceu também, entre aspas, de bom. Mas, será que tudo que registramos como bom foi ou é de fato bom? E será que tudo aquilo que registramos como ruim foi ou é de fato algo ruim? Será que é possível mesmo darmos graças em tudo? Conseguimos já dar graças a uma experiência difícil? Então, são muitas questões importantes que se entrelaçam com esse tema aberto para hoje, mas o nosso trabalho agora é estudar a mensagem de Emmanuel, e vamos nos concentrar nessa última questão. Será que tudo que entendemos como ruim é de fato ruim? E abro mais um parênteses, desculpem, para relembrar da última lição que eu e o Carlos estudamos e apresentamos, chamava Aceita a Correção, que usava um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que dizia assim: e que tem tudo a ver com o estudo de hoje. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Onde fomos lembrados que o processo educativo do alto não é a única forma, mas muitas vezes surge na nossa vida não como motivo de contentamento, mas como de incômodo, como um pseudo desajustamento da nossa vida, da nossa vida, da nossa rotina, mas que mais à frente irá gerar algo muito benéfico, vai encurtar em muito o nosso caminho em direção ao crescimento espiritual, desde que nos deixemos exercitar por aquelas experiências, o que, traduzindo para a lição de hoje, sejamos a elas agradecidos. Então, vamos primeiro ressaltar o que Paulo complementarmente nos trouxe na carta aos Tessalonicenses. Toda a nossa vida, todas as circunstâncias com as quais nos deparamos,
entendidas como boas ou como dolorosas, como afirma o apóstolo, vem da vontade do nosso Pai. Não estamos no mundo ao sabor da sorte. É lógico, e faz parte das leis de Deus, que temos o nosso livre-arbítrio. Mas mesmo ao exercitá-lo, não estamos no mundo abandonados. Estamos amparados, somos olhados, somos cuidados por Deus, por essa força universal infinitamente amorosa e misericordiosa, que a tudo governa. E que em todas as circunstâncias da nossa vida está presente para nos orientar, ensinar e encaminhar em direção ao nosso progresso. Temos a nossa programação e a justiça universal não é punitiva, mas educativa. Tão educativa que colhemos o que plantamos, mas sempre amparados e orientados a voltarmos para o caminho reto, muitas vezes por experiências desafiadoras, mas nunca maiores ou mais difíceis do que possamos suportar. E como afirmado pelo apóstolo em Hebreus, essas experiências que nos aproximam de Deus e de Jesus, que nos fazem crescer, são muitas vezes as experiências que sentimos a princípio como um sofrimento, como uma dor. E são isso mesmo. Isso vai ocorrer. Lembremos de Jesus, de Paulo. O trabalho veio acompanhado da dor. Não devemos esperar que ela não aconteça. E Emmanuel, na mensagem de hoje, traz vários exemplos de situações e experiências transformadoras, mas que tiveram no seu início provavelmente uma percepção oposta, né? Diz Emmanuel, quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava, sem voz, bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Então vejamos que interessante. Será que a madeira, quando a lâmina cruelmente a alcançou, tinha a percepção de que iria se transformar num móvel muito belo? Ou será que, a princípio, a única percepção que teve foi de dor e sofrimento? Ela agradeceu a lâmina naquele momento ou somente no fim do processo, quando já podia ser constatado o ganho trazido? Será que o enfermo glorificou a doença quando ele, né, o enfermo lá que Emmanuel também cita na sua passagem, ele glorificou a doença quando ela surgiu ou somente após se curar e tomar consciência do quanto ela contribuiu para ele se transformar em uma pessoa com hábitos mais saudáveis ou mais próxima da espiritualidade? E esse comportamento, tanto na madeira como em nós, é comum, principalmente nas experiências mais desafiadoras, aquelas que realmente estremecem as nossas bases. Nós normalmente ainda não conseguimos enxergar o benefício que aquela situação pode nos trazer. Nós não conseguimos enxergar o que a vida está nos proporcionando com aquela experiência difícil. Só vemos o que estamos perdendo ou podemos perder. Como diz Emmanuel na lição 100 do livro Pão Nosso, que mencionei antes, né? Falei que ia usá-la. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe favor divino. Então, quando a madeira está sendo cortada, aparelhada, desengrossada e esculpida, ela não consegue enxergar a beleza oculta daquele processo. A beleza oculta da experiência que ela está passando somente vai se revelar mais adiante, que, aliás, é descrita em todos os exemplos apresentados no capítulo que estudamos. Em algum momento, a beleza oculta da dor se mostra, mas não imediatamente. Aliás, tem um filme exatamente com esse nome, chama Beleza Oculta, em português, ou Collateral Beauty, em inglês, que eu recomendo muito que todos assistam. Tenho quase certeza que os roteiristas já leram os livros de Emmanuel, né? O Fonte Viva e o Pão Nosso, pois é a filmagem da nossa conversa de hoje. Para quem tem Telecine, ele está lá disponível para alugar e serve como uma tarefa complementar aí para meditarmos ainda mais sobre o texto de Emmanuel. Aliás, material complementar muito mais significativo do que eu estou apresentando agora. Não se preocupe, não é spoiler,
mas o filme retrata a depressão de um pai que perdeu a filha, criança ainda. Diga-me, como estar preparado para entender o significado ou aprendizado disso? Naturalmente, esse pai cede a sentimentos de frustração, de angústia, de apatia e desespero. Então, nós e o personagem principal do filme não conseguimos de imediato enxergar aquilo que o Criador nos colocou na mão como oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de reparar um dano que possivelmente causamos em algum momento. E isso é muito natural. Não somos Paulo, pelo menos ainda não. O objetivo dessas duas mensagens de Emmanuel é nos chamar a atenção para a necessidade de treinar o nosso olhar e os nossos sentimentos, para mudar a nossa tendência para enxergar cada vez mais o copo como meio cheio e não como meio vazio. Procurar pelos aspectos positivos antes dos negativos, mesmo nas situações em que a dor é avassaladora. No mínimo, nos conscientizarmos desde o início do processo que em algum momento iremos enxergar o propósito daquilo pelo que passamos. A criação desse hábito, que sim, vem de treino, vai nos afastar do sentimento de revolta, de frustração, de desânimo, desespero, sentimentos que, por sua vez, vão nos afastar do que devemos aprender, do que devemos resgatar com aquela oportunidade que nos foi colocada. E pior, se aquela experiência difícil pela qual estamos passando tem um propósito, se ela é uma mensageira que nos traz um aprendizado, um convite à mudança, nos afastarmos dela não é uma solução. Ela permanecerá ou voltará novamente enquanto o objetivo que ela nos trouxe ou queria trazer não foi atingido. A decisão de se afastar, de ir embora, é unilateral. É só dela, da experiência, ou dos benfeitores que as trouxeram a nós por misericórdia e amor. A dor é um convite. E quando nós identificamos a mensagem que ela veio nos trazer, ela vai embora. Porque não há sentido dela permanecer diante da lição aprendida, diante do aviso compreendido. Então, o desafio é a gente aprender essa lição, entender aquilo que a dor está nos alertando a mudar, transformar, alterar ou mesmo fortalecer. Então, importante ressaltarmos também que procurar entender e glorificar as nossas experiências não significa ter uma atitude passiva na sua vivência. Não. Lembremos sempre do exemplo de Paulo, de novo, nesses momentos. Que não nos falte a ação necessária na busca de solucionar os problemas, as dores, as angústias. Glorificar é ter perseverança, agir, ainda que aceitando que em algumas situações não iremos conseguir enxergar, pelo menos de imediato, onde essa jornada irá nos conduzir. Com a confiança de que a vida não acaba, mas que toda experiência difícil tem data para acabar. Como disse Maria, em mensagem solicitada por Francisco Xavier a Emmanuel, as experiências difíceis passam. E como complementou depois Emmanuel para ele, né, para Francisco Xavier, as boas também passam. Então sejamos gratos, gratos pelas experiências que nos chegam, ainda que difíceis, gratos por esse grupo de trabalho por meio do qual a espiritualidade nos auxilia a compreender melhor essas situações e nos prepararmos para abrir os nossos olhos para as oportunidades de aprendizado que nos chegam. Sejamos gratos pelo nosso processo de amadurecimento espiritual que vai, tijolo a tijolo, sendo montado. E como finaliza Emmanuel, agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa e o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra, todos os dias. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Graças a Deus.